versículo da palavra de Deus, Mateus 6,33. Vamos ficar em pé, irmãos, para ler esse texto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem a Bíblia, leia. E quem não tem, ouça. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar mais uma vez. Amado, eterno, soberano Deus, nesta tarde nós te agradecemos mais uma vez por estar na tua presença. Te agradecemos por este momento tão especial aqui nesta cidade, aqui na tua casa, na tua igreja, que tu tem nos proporcionado para te servir, para ministrar a tua palavra, para trazer ao coração dos teus filhos, Senhor, a tua vontade, o teu desejo. Agora me coloco mais uma vez no teu altar, Senhor Jesus, aleluia, querendo descer, e desço de todo orgulho, desço de toda vaidade, Senhor, de toda presunção, e subo no teu altar, o altar da humildade, para receber de ti, Senhor, a porção que eu posso transmitir à tua igreja, ao teu povo nesta tarde. Tu sabes o que cada um veio buscar, Senhor. Tu sabes que de mim nada tenho. Tu sabes, Senhor, que sou apenas um vaso, um instrumento. A glória, a honra, o poder, a majestade é para ti, Senhor. A mensagem é sobre a tua responsabilidade, Espírito Santo. Por isso juntos vamos ministrar esta mensagem, e que aquele que entrou aqui sofrendo, com dores, doente, agora comece a receber a bênção e a vitória. Eu já te peço, meu Deus, a tua unção, uma unção de cura aqui nesta igreja, sobre esta pessoa, sobre esta vida que está triste, depressiva, com problemas, Senhor. Agora eu quero a unção poderosa do teu Espírito Santo, que já comece a tocar neste coração, nesta mente, nesta pessoa, para que ela saia daqui com a certeza da tua vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Vencendo batalhas é a campanha, né, que estamos realizando. Vencendo batalhas, uma campanha que o Espírito Santo tem dirigido aos irmãos. E realmente nós enfrentamos batalhas contínuas, porque Satanás não dá trégua para ninguém. Ele vem para realmente destruir as vidas, destruir os lares, colocar doença, problema, discórdia no meio do povo, porque esta é a missão dele: roubar, matar e destruir. Por que ele quer fazer isso? Porque ele já está condenado a uma eternidade no inferno. E eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, e teremos e temos a oportunidade de um dia morar com o Senhor na glória. Mas o diabo quer impedir isso, fazendo com que o homem pereça, com que o homem desobedeça, com que o homem saia da presença de Deus e vá morar com ele no inferno. Mas, irmãos, o preço que o Senhor Jesus pagou ali na cruz do Calvário foi muito caro, foi o preço do seu sangue, para que nós venhamos a desperdiçar o que Deus tem para a nossa vida, para que venhamos a deixar de lado o que Deus tem de melhor para nós. Quem sabe você ainda não tem recebido, você não tem ainda usufruído do que Deus tem de melhor para a tua vida. Mas eu quero dizer nesta tarde: não passe nesta vida sem que você prove o que Deus tem para você. Não passe nesta vida sem que você prove o melhor de Deus. A Bíblia diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A bênção de Deus, a vitória na nossa vida, irmãos, não depende de Deus, depende de nós.
depende do nosso desejo, da nossa vontade, de nós buscarmos no Senhor. Muitas vezes as pessoas ficam pensando: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus me despreza, né? Eu não consigo alcançar, eu não consigo receber, eu não consigo aquilo que o outro consegue. O outro é curado, eu não sou. O outro é abençoado, eu não sou. Mas não é isso, irmãos. Deus não tem parte nisso. A bênção dele já foi derramada sobre a nossa vida. Está ali no livro de Hebreus capítulo 11, capítulo 3, versículo 1, se eu não me engano. Diz assim que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Agora eu tenho que fazer a minha parte para receber o que o Senhor tem para mim. Eu não posso colocar em Deus as culpas daquilo que acontece na minha vida. O que acontece na minha vida é fruto das minhas escolhas. E é por isso que as batalhas às vezes se tornam grandes, fortes, difíceis, e nós não conseguimos vencer, porque eu não faço o que Deus quer que eu faça. Eu não faço o que a Bíblia me ensina que eu faça. Mas quando eu entro para dentro da Bíblia e pratico o que a Bíblia diz, então as coisas começam a acontecer na nossa vida. Mateus 7,24, Jesus diz assim: o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo ao homem que levanta a sua casa sobre a areia. Levantam os rios, sopram os ventos e dão com força contra aquela casa, e é grande a sua ruína, porque não tinha alicerce, não tinha fundamento. Mas eu digo outra coisa: o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo ao homem que levanta a sua casa sobre a rocha. Levantam os rios, sopram os ventos e dão com força contra aquela casa, que não cai, que não rui, que não desaba, porque tinha fundamento. Assim é a vida daquele que tem a sua vida nas mãos do Senhor, que ouve a palavra de Deus e pratica. Você pode sair nesta tarde daqui dizendo: a mensagem estava bênção, a mensagem falou comigo. Mas se você sair daqui e não praticar o que você ouviu, ela não vai ter efeito nenhum na tua vida. O que você ouve, você tem que praticar lá fora, meu irmão. É lá na tua casa, é lá no teu trabalho, com os teus colegas, com os teus amigos, aonde você anda, você tem que colocar em prática a palavra de Deus, porque é isso que vai começar a fazer a diferença na tua vida, para que você seja realmente um vencedor. Senão não tem pastor que pregue, missionário que pregue, não tem quem possa pregar que faça a diferença na sua vida, se a palavra de Deus não estiver guarida no teu coração. Se nós quisermos vencer a batalha, nós temos que ter 3 coisas importantes. Primeiro, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu pergunto nesta tarde: será que Deus é o primeiro lugar na sua vida? Será que Ele está em primeiro lugar na sua vida? Você pode até pensar num primeiro momento e dizer: sim, Deus é o primeiro lugar na minha vida. Mas daqui um pouquinho a gente começa a se aprofundar um pouco mais, e aí nós começamos a ver que realmente às vezes Deus não é o primeiro na nossa vida. Que Deus, para Ele não tem segundo lugar, irmãos. Ou Ele está em primeiro ou Ele não está na nossa vida. Não tem segundo plano com Deus, não tem terceiro lugar para Deus. Ou Ele habita totalmente no nosso coração, ou Ele está fora do nosso coração. Certa oportunidade, chegou um jovem na presença de Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: por que me chamas bom, se bom é só um, que é Deus? Mas vamos para o teu assunto. Tu me perguntou o que tu fazes para herdar a vida eterna. Tu tens observado os mandamentos: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e tantos outros mandamentos. E ele disse: Senhor, tudo isso tenho observado desde a minha infância.
conheço a lei detalhadamente, sou uma pessoa que obedece os mandamentos e ama a palavra, a lei. E o Senhor Jesus Cristo disse assim: bom, então está bom, até aqui está bom, mas falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e terás então um tesouro nos céus. Amém. Oh, glória. Ele naquele momento parou, porque a Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades. Mesmo sendo jovem, ele era dono de muitas propriedades. Diante daquela palavra que o Senhor Jesus disse para ele, diz a Bíblia que ele saiu triste da presença do Senhor, porque ele obedecia aos mandamentos, ele conhecia a lei, mas Deus não estava em primeiro lugar na sua vida. Quem estava em primeiro lugar na sua vida eram os seus bens, era a sua riqueza, as suas propriedades. No momento em que Jesus Cristo quis tocar naquilo que mais ele amava, que ele mais desejava, então ele saiu triste. Diz a palavra que ele saiu da presença do Senhor Jesus, porque ele não quis fazer aquela troca. Naquele momento, pelo menos, ele não quis fazer aquela troca, entregar todos os seus bens, vender e dar aos pobres, porque aquilo estava ocupando o lugar de Deus. Você pode até dizer assim: pastor, então comigo não tem esse problema, porque eu não tenho riquezas, eu não tenho muitas coisas aqui na terra. Tenho algumas coisas que me ajudam a me manter, a me sustentar, mas eu não tenho riqueza que nem aquele jovem, que eu não preciso me desfazer delas. Mas, meus irmãos, muitas vezes não é a riqueza material, não é o dinheiro que faz parte, o que está em primeiro lugar na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, o tempo é algo que nós não oferecemos para Deus, e nós não temos isso em primeiro lugar para oferecer a Deus. Você pode perguntar: mas como, pastor? Quantas vezes nós só damos para Deus o que sobra? O que sobra do nosso tempo. Se hoje eu tiver um tempo, eu vou na igreja. Se hoje não me surgir mais nada para fazer em casa, então eu vou lá na igreja assistir o culto. Se não der tempo hoje, eu vou na semana que vem. Se não der tempo a semana que vem, eu vou deixando. Na realidade, eu não tenho compromisso com Deus. Nós não temos compromisso com Deus, porque em primeiro lugar está as coisas que nós achamos mais importantes. As coisas que nós fazemos, nossos afazeres, nosso trabalho, nossos compromissos no mundo secular está acima do meu compromisso com Deus. Eu já começo a reconhecer que muitas vezes Deus então não está em primeiro lugar na minha vida. Quantas vezes nós dizemos: minha família, meu marido, minha esposa, meus filhos são tudo para mim, é o que eu tenho de melhor, é o que eu mais amo aqui nesta terra. Então Deus não está em primeiro lugar na sua vida, porque você ama mais o teu filho, você ama mais o teu marido, mais a tua esposa do que Deus. E Deus não divide o amor dele com ninguém, não divide a glória dele com ninguém. Eu quero dizer nesta tarde: se você quer ter a bênção e a vitória de Deus para você vencer as batalhas que você deseja, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Deus tem que ser o primeiro. Levante a tua mão assim, ó, com apenas um dedo, e diga: Deus tem que ser o primeiro na minha vida, e vai ser. Amém. Glória a Deus. Ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Aí você diz: então eu não posso amar o meu marido, a minha esposa, meus filhos? É claro que pode e deve, irmãos. Só que Deus tem que ser o primeiro lugar ali dentro da tua casa. Deus tem que estar em primeiro, porque aí naturalmente, consequentemente, teu marido, tua esposa, teus filhos, teu trabalho, teus negócios, tua vida material será abençoada. Aleluia.
Porque o Senhor está em primeiro lugar. Porque Ele não divide a sua glória, seu amor com mais ninguém, irmãos. Nós temos que aprender a dedicar a nossa vida, o nosso tempo, a ter compromisso com Deus. Eu digo sempre, irmãos, que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se eu não tiver compromisso com Deus, na hora que eu buscar, Deus também não tem compromisso com a minha vida. E quantas vezes os crentes, pessoas que conhecem a palavra de Deus, não têm esse compromisso com Deus. E não há mais tempo de brincarmos de crente, não há mais tempo de nós brincarmos de religião. Jesus está voltando para levar a sua igreja. E Ele vem levar um povo santo, zeloso e de boas obras. Quantos querem subir com Ele para a eternidade? Levante a sua mão e vá glorificando nesta hora. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Compromisso com Deus. A partir de agora, comece a colocar o teu compromisso com o Senhor, irmãos. Eu sempre tive, irmãos, eu sou cristão desde pequeno, de berço, vamos dizer assim. Meu pai é pastor, já está com 86 anos. Não exerce mais o pastorado, mas é firme na igreja, fiel ao Senhor. E eu aprendi a servir a Deus desde a minha infância. Aos 13 anos me batizei. Fiquei firme com o Senhor Jesus. Caminhei durante muitos anos. Meu ministério começou mais ou menos aos 20 anos, liderando a juventude. E durante muito tempo, eu dividia a minha vida material com as coisas de Deus. Se eu tivesse, como eu tinha um escritório de contabilidade, sou formado, mas se eu tivesse que sair, se eu tivesse que viajar, eu deixava o escritório, saía tranquilamente, ia fazer a obra de Deus. As coisas materiais nunca me impediram de fazer a obra de Deus. Só que com o tempo, irmãos, Deus foi exigindo mais de mim. Deus foi exigindo mais. Eu tinha que me dedicar mais à obra e eu estava dividido entre as coisas de Deus e entre as coisas materiais, meu trabalho secular. E eu comecei a ver que eu não estava atendendo nenhum e nem outro. Eu estava quase que servindo a dois senhores. Não estava servindo a dois senhores, mas estava quase. Estava dividido. Eu não queria perder o meu recurso financeiro. Eu não queria perder o meu bom salário, meu bom ganho que eu tinha no escritório. Ganhava bem, muito bem. Deus sempre me abençoou, Deus sempre me prosperou. Mas chegou um momento em que Deus disse: agora eu quero tu somente na minha obra. Glória a Deus, aleluia. Foi fácil, irmãos? Não foi fácil. Foi difícil. Por quê? Porque nós conquistamos muitas coisas, nós ganhamos muitas coisas, nós adquirimos muitas coisas, e a gente acha que no momento em que começa a se dedicar às coisas de Deus, a gente vai começar a perder tudo que a gente adquiriu. Mas é o contrário. Deus começa a nos dar muito mais, porque Deus é fiel. Deus é fiel, minha irmã e meu irmão que está aqui nesta tarde. Deus não vai deixar faltar nada para você. Talvez você esteja preocupado com o teu ganho, com o teu salário, esteja preocupado com a tua família, você esteja preocupado com a tua vida financeira, talvez com dívidas que você tem, por momentos difíceis que você esteja passando, você não sabe de onde vai sair as coisas, não sabe que jeito vai acontecer. Não precisa entender, apenas creia no que Deus pode fazer. E eu cheguei um momento que eu tomei a decisão e disse: a partir de agora eu estou tomando a decisão, Senhor. Não foi fácil, irmãos, porque a gente se desapegar de coisas que você conquistou, adquiriu e teve durante aquele tempo. Não é fácil.
Mas o Espírito Santo trabalha na nossa vida, e quando Deus está em primeiro lugar, aí chega um momento que a gente diz: não quero mais essas coisas. Até agora, será que faltou alguma coisa para mim? Será que caiu o meu nível devido àquilo que eu tinha perdido? Não, pelo contrário, Deus tem me abençoado mais, porque o Senhor é fiel, e eu estou trabalhando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o dono da prata e aquele que é o dono do ouro, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e aquele que vai prover para você a bênção e a vitória que você está buscando, e que você talvez não saiba nem de onde vai tirar. Mas eu quero dizer para você: você serve um Deus provedor, um Deus que ama você, e que guarda você, e que guia você, que dirige você, e que está com você não somente na hora do culto, na hora que você bate palma, na hora que você glorifica, na hora que você está alegre, não, mas Ele está com você na hora que você está sozinho em casa, na hora que você não tem com quem repartir os seus problemas, não tem com quem desabafar. Quem sabe muitas vezes você não pode nem falar com teu marido, com os teus filhos, porque não são crentes, não vão entender você, mas não importa, o Senhor Jesus está ali contigo. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz mais: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. Oh, graças a Deus. Oh, aleluia. Chegou um tempo que eu disse até para minha esposa: eu trabalhei muito tempo para mim, para nós, agora eu quero trabalhar para Deus. Eu disse: eu trabalhei até esse tempo para mim e trabalhava para Deus também, mas eu disse: agora não, agora eu quero trabalhar exclusivamente para o meu Deus, ganhar almas para Ele, pregar a palavra onde eu for. Porque, irmãos, as coisas que nós ganhamos aqui na terra um dia vai ficar no esquecimento. Nosso Senhor Jesus disse: trabalhai pelo pão, pela comida, não pela comida que perece, mas trabalhai pelo pão que subsiste pela vida eterna. É esta palavra, e que o mundo está precisando. O mundo está precisando que a igreja tenha Deus em primeiro lugar, que não seja o pastor em primeiro lugar, que não seja a denominação Igreja Cruzada Universal em primeiro lugar, não, mas que seja o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida. Quando a gente chega a esse entendimento, irmãos, é tremendo. A gente vê literalmente o céu se abrindo e o Senhor provendo tudo aquilo que a gente precisa, porque Deus jamais deixará faltar alguma coisa para o seu povo. Nesta palavra, em Mateus 6,33, os apóstolos perguntaram para o Senhor Jesus: e agora? O que vai ser da nossa vida? Deixamos as redes, deixamos o nosso trabalho para seguir Jesus. Eles se reuniram numa discussão: e agora o que vai ser da nossa vida? Deixamos o nosso ganha-pão, o nosso dia a dia ali para levar o sustento para a nossa casa. Jesus, sabendo do pensamento deles, chama-os e diz assim: olha, meus irmãos, meus servos, observem as aves. Elas voam, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas eu digo que o vosso Pai as sustenta e não deixa faltar para elas o alimento. Observem os lírios do campo, que eles não fiam, eles não tecem, mas eu quero dizer para você que nem Salomão se vestiu com tanta formosura que um lírio, que hoje existe e amanhã termina o seu ciclo, aquele lírio, aquela flor seca. Se Deus veste assim a erva do campo, a flor, que hoje existe e amanhã seca, se Deus alimenta os pássaros, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mas uma coisa eu digo para vocês: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Jesus poderoso. Talvez você não tenha visto ainda o teu esposo crer
Talvez você esteja chorando ainda pelo teu filho, pela tua filha, por alguém da tua família que você gostaria que estivesse aqui. E você, de repente, até está pensando, desistir. Quantas pessoas dizem, desiste dele, desiste dela. Não te cansa mais com ele, não te cansa mais com ela. Ou continua buscando, porque a tua vitória vai chegar. Continua confiando. É a segunda qualidade para nós vencermos as nossas batalhas: confiar em Deus. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A nossa vida, quando nós entregamos para Deus, ela não vai sozinha, irmãos. Deus passa a ter um compromisso com nossa família também. Deus passa a ter um compromisso com aqueles que estão em nossa volta também. Ele passa a cuidar porque você ora, porque você busca, porque você jejua, porque você crê no milagre de Deus. E não importa se ele está aonde quer que ele esteja. Daqui um pouquinho você pensa: meu marido nunca vai crer, nunca vai aceitar essa palavra, ele até zomba. Tem um irmão lá em Bagé, que a irmã era crente, fiel a Deus, e ele não queria nada com nada. Não zombava, não criticava, não impedia ela de ir à igreja, mas também não queria nada com nada. Quando ela pedia: pastor, vem aqui orar por mim, porque eu estou doente, estou assim, assim, e eu ia, e ele olhava pela janela, que era eu, ou até algum dos outros irmãos. Ele saía pela porta dos fundos e dizia: mulher, é contigo, é os teus irmãos, eu não quero nada com eles. Ele disse isso depois. Gostava de beber, gostava de tomar vinho, e cada vez que alguém da igreja chegava, ele saía pela porta dos fundos, porque ele não queria contato com os crentes, ele não queria contato com ninguém da igreja. Um dia ele adoeceu, deu um infarto, foi parar no hospital, e lá nós fomos orar por ele. E um dia ele teve quase que em coma, e Deus levou ele dentro da nossa igreja em espírito. Levou ele lá no São Mateus. Quando eu fui visitá-lo lá no hospital, ele tinha infartado, estava grave a sua situação. Ele disse: pastor, Deus me levou em espírito lá dentro da igreja, e eu vi o Senhor pregando. A partir de hoje a minha vida é do Senhor Jesus. Ele entregou a vida dele para Deus, irmãos. Alguém que parecia quase que impossível, mulher que orava, que buscava, mas ele não queria nada, ele desprezava. Mas quando tem alguém que ora, as barreiras são quebradas, e Deus vai lá e toca no coração daquela pessoa. Porque para Deus não tem impossível. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu quero dizer nesta noite: confia no Senhor, porque a tua vitória está chegando. Eu estou contemplando a tua vitória nesta tarde. Levante a tua mão e tome posse daquilo que você tem buscado. As batalhas já estão sendo vencidas, as barreiras estão caindo por terra agora, porque Deus é fiel. Ele não mudou, ele jamais mudará. Confia no Senhor, porque a vitória é certa. Glorifique a Deus e dê a Ele uma forte salva de palmas. Nós não estamos aqui, irmãos, pregando um Jesus que morreu, um Jesus que está pendurado na cruz do Calvário ainda, que anda pendurado no pescoço, ou que anda com o nome dele numa pulseira. Não, nós pregamos um Jesus que está lá na glória, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e aqui na terra está o Espírito Santo. É esse Jesus Cristo vivo que quer habitar dentro do teu coração, quer ir dentro da tua casa, quer mudar o que precisa
precisa ser mudado, quer transformar o que precisa ser transformado e quer restaurar o que precisa ser restaurado. É este Jesus que nós pregamos. Nós até falamos de Pedro, até falamos de João, até falamos de Paulo, citamos ele nas mensagens, não, mas quem muda uma pessoa não é Paulo, não é Pedro, não é Maria, não é João, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que muda a tua vida e a tua família. É Ele que está aqui. Você pode dizer, mas aonde está Jesus? Não tem nada que eu veja a sua imagem, que eu possa contemplá-lo. Jesus, nós não podemos contemplar porque nós estamos na dimensão da matéria e Jesus é Espírito. Veremos um dia, quando o Senhor voltar sobre as nuvens, pelo evento do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos seremos transformados em corpos celestiais. E o que é corruptível se tornará incorruptível. Quando eu me transformar em corpo celestial, então automaticamente eu serei deslocado desta terra. E aí eu posso contemplar Jesus. Aí você vai ver Jesus. Quero dizer para você que Deus já me deu uma visão do arrebatamento. É tremendo, irmãos. Tremendo. Já contei na nossa igreja, em várias igrejas, o momento do arrebatamento. Era algo muito forte, muito tremendo. Eu me encontrava em um prédio, em um lugar, um edifício, como se fosse assim, e eu estava ali. E de um momento para outro eu olho pela janela daquele prédio, e eu não tinha me dado conta que eu já estava sendo, que eu estava transformado. E eu olho por aquela janela e eu vi uma multidão, todos de vestes brancas, em filas assim. Eles não tocavam mais a terra, eles estavam se deslocando, voando, sem asas, sem caminhar, mas eles estavam sendo deslocados, sendo atraídos pelo Senhor Jesus. E embaixo, as pessoas não viam a igreja, as pessoas não conseguiam ver, mas nós olhávamos, eu olhava para baixo e via pessoas drogadas, via pessoas prostituídas, via pessoas caídas na terra. Eles não nos viam, mas nós podíamos contemplar. Mas os nossos olhos estavam no Senhor Jesus. E aquela igreja, aquela multidão, todos de brancos, indo subindo para a glória com o Senhor. Naquele momento eu me acordei. Foi algo tremendo, foi algo muito maravilhoso. É algo tremendo o arrebatamento da igreja. Que você esteja preparado para esta situação. Aleluia. Que você esteja pronto para o dia que o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja. Você está preparado para esse dia? É uma pergunta que o Espírito Santo faz a você nesta noite. Estás preparado para te encontrares com o teu Deus? Ele está em primeiro lugar na tua vida? Você confia totalmente nele ou você confia e desconfia ao mesmo tempo? Quantas vezes nós dizemos que confiamos, mas na hora do aperto, em vez de orar, eu faço uma simpatia. Na hora do aperto, em vez de orar, eu faço lá uma benzedura. Esses dias aconteceu um fato ali que o nosso pastor, o outro pastor lá de Bagé, contou. Ele estava sentado na frente da sua casa e chegou uma senhora e desceu do carro e foi em direção a ele. Não viu que era ele, não sabia que ele morava ali, e disse assim: o senhor pode me informar onde é que tem uma cartomante aqui nessa rua? Quando ela se deu conta, era o pastor Nelson. Ah, pastor Nelson, é o senhor? Pois é, eu vim aqui, estou procurando uma cartomante. Eu vou na igreja, mas às vezes eu procuro também uma cartomante para me consultar. Eu ainda não me batizei. Então,
Deus é uma opção. Agora, quando a coisa Deus não resolveu, então eu procuro um outro caminho. Aí Deus não tem compromisso conosco. Não importa a situação que você esteja, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na tua vida, e você tem que confiar totalmente nele. Não adianta você recorrer a Deus e recorrer ao mundo ou ao diabo. É isso que ele quer: prender você, tirar os teus olhos do Senhor Jesus Cristo. E aí você não confia nele, você se torna um religioso, um costumeiro na igreja, que vem quando tem almoço, que vem quando tem uma campanha, que vem quando tem alguém, um pastor de fora. Você não pode vir quando tem almoço, quando tem pastor de fora. Você pode, você deve vir, porque o Senhor Jesus está sempre aqui. Aleluia. Nós vamos para a nossa casa, eu, o pastor Domingos, o pastor Ismael volta para a sua cidade, mas o Espírito Santo de Deus continua aqui neste lugar. É Ele que abençoa a sua vida. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Quer vencer batalha? Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Quer vencer batalha? Que Ele seja, que você aprenda a confiar nele em todas as circunstâncias da sua vida. Quer vencer batalha? Toma uma posição de fé. Toma uma posição de fé. Agora eu vou para a palavra que faz parte desta campanha, a respeito lá do rei Josafá, que os irmãos têm feito leitura. Rei Josafá, rei da tribo de Judá, homem que tinha um exército, tinha um povo ao seu dispor, ao seu comando. Mas diante de uma circunstância, ele se viu realmente num aperto. Ele estava muito tranquilo na sua vida, até que alguém chega para ele com uma notícia e diz: rei Josafá, estão vindo aí um povo, um exército inimigo. Os amonitas e os moabitas estão vindo aí com um grande exército, e eles vêm para nos destruir, para nos derrotar, e nós não estamos preparados para a guerra, não estamos prontos para a batalha. Rei Josafá, naquele primeiro momento, ele se preocupou, ele se atemorizou, mas diz a Bíblia que ele foi orar a Deus. Ele foi buscar a presença de Deus. Ele foi falar com Deus. E quando ele falou com Deus, ele descansou. Porque quando você confia no Senhor, você descansa em Deus. Você crê que Deus tem o controle daquela situação. E o rei Josafá então reúne todo aquele exército, todo aquele povo, e se coloca a jejuar, e se coloca a clamar, e começa a buscar a presença de Deus. De um momento para outro, alguém se levanta no meio daquela congregação e diz assim: ó rei Josafá, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Aleluia. Oh Deus amado. Naquele momento, irmãos, ele creu no Deus que tinha o controle de toda aquela situação. E a partir daquele momento, Deus começou a dirigir eles. E diz: vocês não vão ter que pelejar com esse povo com armas, mas coloquem apenas os cantores na frente do exército, e vocês verão o livramento que eu darei para vocês. E diz a Bíblia que os amonitas e os moabitas se levantaram contra o povo de Israel, e na frente do povo de Deus tinha aqueles que cantavam, os levitas, que louvavam o nome do Senhor Jesus. E ali eles cantavam ao Deus Jeová, ao Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que quando o exército inimigo vinha avançando, eles mesmos começaram a olhar um para o outro e começaram a tirar a espada e a lutar entre eles, irmãos. E o povo não precisou pelejar, porque Deus deu o livramento e Deus deu a vitória. Eu quero dizer nesta noite que Deus tem a tua vitória preparada, e você não tem que se preocupar com o que vai acontecer. Deixa Deus agir, porque Deus tem o controle desta situação. Oh, glória a Deus. Porque Deus é Deus, de eternidade em eternidade. Ele não mudou e Ele jamais mudará. Graças. Aquilo que Ele fez no passado, Ele está pronto a fazer hoje. É só você crer, é só você confiar e deixar Deus agir. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vitória a Deus.
dará a mim. Eu sei, se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Cante comigo de novo esse cântico. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei, se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Se coloca em pé nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui nesta tarde. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta tarde. Glória a Jesus. Aleluia. É momento de nós tomarmos posição. Amém. Aleluia, Deus. Você diz que Deus já é o primeiro lugar na sua vida. Você diz que confia no Senhor, então a partir de agora toma posição de fé. Não deixa que o diabo venha a dar as regras dentro da tua casa, que ele venha ditar as normas na tua vida financeira, na tua própria vida espiritual. Quem tem a tua vida nas suas mãos é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. É Ele que está aqui nesta tarde para abençoar você. Glória a Deus. É Ele que te ama. É Ele que derramou seu sangue lá na cruz para te dar a vitória. Oh, aleluia. Eu quero orar hoje pelas nossas famílias. Você que está orando por um filho, pelo marido, pela esposa, por alguém que não é crente, eu quero que aí no seu banco você levante a sua mão. Você que está orando, todos nós temos familiares que não são crentes, todos nós temos às vezes pessoas na família que ainda não tiveram um encontro com Deus. Em nome de Jesus hoje, você vai levar esta pessoa na presença de Deus. Oi, Kamalai, a primeira oração que eu vou fazer agora. Nesse momento você fala com Deus, ora juntamente comigo e leva esta pessoa, teu familiar, na presença de Deus. Teu esposo, tua esposa, teus filhos, não importa onde quer que eles estejam. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus agora, eu te apresento toda a nossa família, meu Senhor. Oh, meu Pai amado, eu te apresento o marido, a esposa, os filhos, essas pessoas que ainda não tiveram um encontro contigo, Senhor, e que estão desejando agora vê-los na tua casa, vê-los, desejando ver eles te servirem como nós te servimos. Vá ao encontro daquela moça, vá ao encontro daquele rapaz, toca naquele homem que está bebendo, que está fumando, que está, Senhor, longe dos teus caminhos. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus agora. Já começa a ser quebrado todas as forças de Satanás, todas as amarras de Satanás, todas as armas forjadas contra a nossa família. Caia por terra agora. Toda obra diabólica caia por terra agora. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra caia por terra agora. Nossos filhos, nossa família está em tuas mãos. Começa a soltar Satanás. Demônios comecem a soltá-los. Nós vamos ver te servindo, te adorando, buscando a tua paz. No nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. No nome do Senhor Jesus. Assim eu creio e assim será. Não pare de orar pelo teu familiar. Glória a Jesus. Devo servi-lo na igreja, servindo ao Senhor. Tem pessoas aqui que nesta tarde estão passando por problemas financeiros.
financeiros. Você está preocupado. Eu quero orar porque Deus vai abrir portas nesta tarde, em nome de Jesus. Eu quero que você venha aqui à frente agora. Você que está passando por problemas financeiros. Glória a teu nome. Glória a Deus. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, minha irmã. Você é fiel para com Ele, Ele é fiel para com você. Quero dizer apenas para vocês que estão buscando, apenas coloquem aquilo que vocês têm compromisso com Deus em dia, para que as portas se abram e que Satanás não toque mais naquilo que é seu. O diabo não pode tocar naquilo que é teu, naquilo que Deus tem te dado. Oh, você está perdendo a paz, está perdendo a tranquilidade, está perdendo até o sono, mas a partir de hoje, o Senhor está dizendo que você vai descansar em Deus, você vai descansar nele. Você pode até pensar: pastor, não sei nem como é que vai acontecer, como é que eu vou pagar esta dívida, como é que eu vou saldar este compromisso. Não pense, deixa Deus agir, Ele vai te dar as instruções. Você vai ver o que vai acontecer e você vai começar, aleluia, a entender que é Deus que está trabalhando, porque esta situação não tem mais como resolver, só Deus pode resolver. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Quero orar por pessoas que têm algum tipo de caroço, algum tipo de tumor, verrugas. Passe aqui à frente. Deus fala, Deus. Aleluia, em nome de Jesus. O Espírito Santo me mostrou que tem pessoas assim, e que você está preocupado também com isso, com esse mal, com essa enfermidade. Mas o Senhor vai tirar esse mal hoje. O bisturi espiritual de Deus vai cortar esta enfermidade e não vai deixar sinal, como Ele fez com aquele irmão lá em Bagé. Glória a Deus. Antes de orar, vou dar um testemunho para vocês, um outro testemunho que edifica a fé. Eu vi um testemunho hoje do pastor Ismael, que é mais ou menos semelhante ao que nós temos lá, que o menino ficou curado da respiração. Nós tínhamos um menino, filho de um irmão lá da igreja, que ele tinha adenoide. A adenoide é uma carne que se cria aqui na região do nariz. E essa carne, ela vai crescendo e a tendência é ela trancar a respiração da pessoa, da criança. E esse irmão, um dia ele disse: pastor, olha, eu estou apavorado, nós não conseguimos mais dormir, porque a gente tem que estar sempre acordado, porque o meu filho, quando ele vai dormir, falta o ar e ele se acorda apavorado com aquela falta de ar, e se a gente deixa, daqui um pouquinho ele morre por asfixia com falta de ar. E um dia ele orou, ele ligou para mim e disse: pastor, eu estou cansado, estou apavorado, eu não durmo mais, minha esposa não dorme mais, só cuidando do menino, nós temos que ter cuidado, e o médico disse que é só cirurgia. Já levamos ele no médico, o médico disse que é só cirurgia. E naquele dia eu disse assim, eu nem orei por telefone, eu disse assim: irmão, descansa que a vitória é tua. E naquela noite o menino ficou curado em nome do Senhor Jesus. Ele não sentiu mais nada. Depois levou o menino para consultar novamente, porque a cirurgia estava marcada. E a médica foi fazer o exame e tudo, não tinha mais nada no nome do Senhor Jesus. Aí um irmão de outra igreja, que tinha uma filhinha na mesma situação do menino, soube que a gente orou pelo menino e ele ficou curado. Aí o irmão me levou a menina lá na igreja um dia: pastor, a menina tem o mesmo problema do menino, ela também é a mesma coisa, e a médica já disse que é só cirurgia.
Naquele dia eu orei para a glória do Senhor Jesus, irmãos, e a menina também ficou curada. Então Deus é tremendo, irmãos, e Deus usa qualquer um de nós. Eu tive o privilégio de orar por eles, mas Deus usa qualquer um. E nesta noite, esse caroço, esse tumor, esse abscesso, essa verruga vai cair em nome do Senhor Jesus. Quero orar por pessoas que têm anemia. O Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas com anemia, problemas no sangue. Um dos sintomas, dores nas pernas. Mas eu sei que você já sabe que você tem anemia. Eu quero orar por você, e Deus vai tocar no teu sangue e restaurar todo o teu sangue, e a partir de hoje você vai ficar curado, no nome poderoso do Senhor Jesus. Quem é a pessoa que o Espírito Santo está falando? Aleluia. A irmã tem? Crê que Deus vai curar você? Confia que Deus vai curar você? Quantos creem que Deus vai fazer milagre nesta tarde? A unção da cura está aqui nesse lugar agora. A unção da cura agora. Eu vou fazer a primeira oração agora. Primeira oração repreendendo o mal. Depois nós vamos colocar as mãos sobre você.